Eu sou Magela e essa é a segunda temporada de Diálogo sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Nosso convidado de hoje é um incansável estudioso e dedicado à conservação das baleias no Brasil e no mundo. Fundou importantes projetos conservacionistas e integrou várias delegações oficiais brasileiras a tratados internacionais sobre conservação da natureza. Respeitado ambientalista, é membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente e defensor das nossas áreas protegidas. Recebemos hoje, com muita honra, José Truda Palazzo Júnior. Truda, seja bem-vindo ao nosso diálogo sobre ciência e natureza. É uma honra conversar com você. Muito obrigado, professor. A honra é toda minha de estar aqui com vocês. Truda, a gente sempre começa tentando resgatar suas mais antigas memórias. Você começou sua militância no movimento ambientalista ainda adolescente, com 15 anos, se eu não me engano. É. Conta um pouco como foi esse envolvimento e em que momento da sua vida você se torna um salvador de baleias. Rapaz, é uma bola de neve que começa lá em 1978, né? Quando José Lutzenberger era o grande expoente do ambientalismo gaúcho, lá da minha terra e nacional. E lá em Porto Alegre eu via o Lutzenberger na televisão, né? A gente se informava naquele tempo pela televisão, rádio e mídia impressa, né? Não tinha internet. O pessoal que milita hoje na internet não sabe o que é viver sem internet, mas a gente vivia. E através do interesse no Lutzenberger, eu acabei indo participar das famosas reuniões de segunda-feira da AGAPAN, da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, fundada pelo Lutz e por outros companheiros dele. E fui lá sentar numa reunião da AGAPAN, numa segunda-feira à noite, e estava lá quieto esperando a reunião começar, e tinha um outro senhorzinho andando para cima e para baixo com uma pasta surrada, distribuindo folhetos e conversando com as pessoas. E esse senhor parou na minha frente, me apontou o dedo e me lançou uma maldição. Ele disse: "Este jovem vai trabalhar com as baleias." E me passou folhetos e o material da campanha contra a caça da baleia no Brasil, né? Nós éramos um país baleeiro, nós tínhamos uma estação baleeira japonesa operando lá na Paraíba, e havia uma campanha para acabar com isso. Esse senhor chamava-se Augusto Carneiro, era o fiel escudeiro do Lutzenberger no movimento lá no Rio Grande do Sul, uma pessoa que foi extremamente importante na formação, não só minha, mas de vários outros ambientalistas gaúchos lá da minha geração. Nós nunca mais nos separamos e eu passei a me interessar pelo tema das baleias, ajudar a passar aquele abaixo-assinado, me envolver na campanha. E no ano seguinte, 1979, já com algum conhecimento de quem estava no movimento, fui a Brasília para me encontrar com o vice-almirante Ibsen de Guzmão Câmara, que era então vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. No governo militar daquela época, havia duas pessoas que eram contra a caça da baleia no Brasil. Eram o almirante Ibsen e o então secretário nacional de Meio Ambiente, Paulo Nogueira Neto. Também uma grande figura que precisa ser lembrada nos nossos tempos, porque todo o nosso arcabouço jurídico hoje de meio ambiente que existe começou com Paulo Nogueira Neto e a aprovação da legislação de política nacional de meio ambiente lá em 1981. Mas, enfim, fui conhecer o almirante e, para surpresa do resto da minha família, ele me recebeu em Brasília. Né? Você imagina um garoto aí de 15, 16 anos ter a pretensão de conversar com o vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Passei muito tempo com o almirante, ele me recebeu, nós conversamos bastante, ficamos amigos também. E essas duas figuras, Augusto Carneiro e Ibsen Câmara, é que realmente influenciaram, né, muito a minha carreira e o meu pensamento como ambientalista. Nós estávamos no meio dessa campanha contra a caça da baleia no Brasil, quando o almirante me enviou uma carta, né, pelo correio, em 1981, e me diz o seguinte: olha, está aparecendo uma baleia preta aí em Santa Catarina, que ninguém sabe o que é. Eu acho que é baleia franca, uma espécie que estava considerada desaparecida no Brasil. E eu já nessa época tinha colegas meus que faziam um trabalho voluntário aí de fiscalização, apoio nas reservas lá do sul, né?
Ele disse, pega seus colegas aí, eu consegui $1.000 com a Universidade de Miami, o Centro Tinker aqui, para a gente começar a procurar essas baleias. E aí nós começamos a ir sistematicamente a Santa Catarina, conversar com os pescadores, levavam os folhetinhos feitos com xerox, e procurava informações sobre essas baleias, e no final, em agosto de 1982, nós registramos a primeira fêmea com filhote de baleia franca em São Francisco do Sul, Santa Catarina, e aí, a partir dela, encontramos outras fêmeas, né? Deixou de ser uma presença esporádica, e redescobrimos, entre aspas, a população brasileira de baleias francas no Brasil. A partir daí, eu passei 30 anos da minha vida me dedicando à conservação das baleias francas. Eu tinha recém entrado na faculdade de biologia, e o que acabou com os meus estudos foram as baleias, né? Porque depois que você começa a fazer trabalho de campo, procurar esses animais extraordinários, ainda mais naquela situação de uma espécie redescoberta no país, eu não queria mais sentar no banco de escola. Então, eu comecei a biologia, depois comecei veterinário, também fiz uns anos de direito, mas eu fiquei mesmo jardineiro o resto da minha vida. E depois, esses 30 anos lá no Baleia Franca foram de muitas peripécias. A gente conseguiu tirar a espécie, né, dessa beira da extinção. Criamos a área de proteção ambiental da Baleia Franca no ano 2000, graças ao apoio do então governador Esperidião Amin e do ministro, que era Sarney Filho, né? Melhor ministro de meio ambiente que o Brasil já teve. E depois disso tudo, claro que a gente vai criando inimizades, né? Não há militância ambientalista que se faça sem se criar inimigos. Se você não tem inimigos, é porque você está fazendo alguma coisa errada. E houve uma pressão política bastante grande contra a gente, fui processado, e acabei deixando o projeto Baleia Franca. E na sequência disso, já em 2008, 2009, o Instituto Baleia Jubarte comprou o meu passe, e eu estou aqui na Bahia até hoje trabalhando com baleias, mas com as baleias Jubarte, onde eu faço basicamente cooperação internacional e políticas públicas para o Instituto. As baleias deixaram de ser caçadas, né? Saíram daquela borda da extinção por causa da caça indiscriminada. E hoje os desafios para a conservação das baleias são outros, né? A gente já está falando em problemas como colisões com grandes embarcações, com emalhamento em redes de pesca. Claro, a questão climática e as mudanças que estão ocorrendo nas áreas de alimentação próximas dos polos. Mas eu me orgulho de dizer que a conservação das baleias, a salvação das baleias da extinção, acho que é uma das grandes vitórias do movimento ambientalista brasileiro e internacional, que a gente não pode deixar de celebrar. Dúvida nenhuma, Truda. Agora, nós já entrevistamos na primeira temporada algumas figuras importantes, com os colegas seus, de jovens também, daquelas décadas de 70, 80. Conversamos com um dos fundadores da Agapan sobre a Agapan, e chama atenção para a gente esse pioneirismo dos gaúchos na conservação, sobretudo, de espécies marinhas, né? Temos você com as baleias, Zé Martins com os golfinhos, o pessoal do Tamar, enfim. Aqui, a própria Gapana, como uma das primeiras ONGs brasileiras, você atribui esse pioneirismo dos gaúchos na conservação, sobretudo das espécies marinhas? Então, eu acho que, por um lado, esse despertar da consciência ecológica no Rio Grande do Sul, que vem de longe, foi um fator importante, né, para que para que os jovens da época se interessassem por isso. Veja, a Agapan já é produto da existência de ativistas bem anteriores, né? Nós tínhamos o padre Balduino Rambo, na década de 50, que é um dos últimos grandes jesuítas cientistas do Brasil, que publicou um livro chamado A Fisionomia do Rio Grande do Sul, em que ele descreve os nossos ecossistemas do estado e advoga pela criação de parques naturais, que depois foram criados, alguns sugeridos diretamente por ele. O Henrique Hessler, né, que também na década de 50 começou sua militância lá no Vale dos Sinos, realizou trabalhos de fiscal voluntário contra a caça de animais silvestres e a poluição, também foi perseguido pelos políticos da época e criou, em 1953, se eu não estou enganado, a União Protetora da Natureza, que era a primeira entidade ambientalista brasileira realmente reconhecida. Isso por um lado, mas por outro, nós também temos um fenômeno voltado para o mar,
que foi a criação do primeiro curso de oceanografia lá na Fundação Universidade de Rio Grande, na cidade de Rio Grande. E uma boa parte dos responsáveis, dos grandes responsáveis pela conservação marinha no Brasil, saíram de lá da FURG, né, desses cursos. Tomando iniciativas próprias, né, como foi o caso aí do Projeto Amar, por exemplo, com Gui e Neca Marcovaldi, do Zé Martins, que você mencionou, lá com o Projeto Golfinho Rotador, em Fernando Noronha, Regis Pinto de Lima e Ricardo Suavinski, que trabalharam primeiro dentro da estrutura de governo, né, lá no IBDF e IBAMA, na criação do Projeto Peixe-Boi, e depois na criação do Centro Nacional de Mamíferos Aquáticos, e foram os pioneiros na estruturação de uma política pública para mamíferos marinhos no Brasil. Enfim, houve essa conjunção de fatores que eu acho que colaborou, e depois tem aí em Porto Alegre eu e a Márcia Engel, que saiu da Biologia da PUC e foi a fundadora, junto com o Henrique Marcovaldi, do projeto Baleia Jubarte. Tá? Acho que foram esses fatores aí, essa militância mais antiga, a criação de uma consciência ambiental no Rio Grande do Sul e a existência do curso, o primeiro curso de oceanografia, que colaboraram para a gente ter hoje ainda gaúchos à frente de vários dos projetos marinhos. Muito bacana essa história, né? A gente tem tido a oportunidade de resgatar muitas dessas conversas interessantes. Mas eu queria também fazer uma reflexão com você sobre o papel do movimento ambientalista, se houve algum, ou a influência que o movimento recebeu do processo de redemocratização brasileiro ali. Como era ser ambientalista na década de 80? Que influência você acha que o movimento teve e recebeu desse processo de redemocratização brasileira? Essa é uma questão bastante interessante, professor. E a gente precisa remeter isso para um pouco antes, né? Para esses últimos anos do governo militar brasileiro, em que a gente gozava de uma certa liberdade para militar, né? Porque o movimento ambientalista ele não era mal visto, por assim dizer, como outros movimentos sociais, né? Pelos governos de exceção. A gente era tolerado. E tínhamos alguns expoentes dentro do movimento, principalmente na Marinha, né? Além do almirante Ibsen Câmara, o almirante José Luiz Belar, no Rio de Janeiro, que depois da sua reforma, foram trabalhar com a Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, que era uma ONG também, criada em 1958, e que funcionava no tempo do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, precursor de todos os nossos órgãos ambientais federais, como uma espécie de entidade paraestatal. A FBCN recebia recursos, tanto do Brasil como do exterior, e direcionava para projetos ambientais que eram apoiados ou que eram parte da estrutura de governo, né, através de convênios dentro do IBDF. Isso fez com que, nesses últimos anos, principalmente no governo Figueiredo, várias coisas que o movimento defendia fossem incorporadas, como eu falei, na política pública, como é o caso da Política Nacional de Meio Ambiente, né? A criação do próprio CONAMA, conquistas aí que foram consolidadas graças ao trabalho do professor Paulo Nogueira Neto na SEMA, na Secretaria Especial do Meio Ambiente. Veio a redemocratização, o movimento ambientalista ele se diversifica, de certa forma ele perde um pouco de força porque os outros movimentos sociais começam a ter mais liberdade, né, para exercer a sua atividade cidadã. E nós vemos nesse período, anos 80, o surgimento e o fortalecimento de algumas entidades extremamente importantes no Brasil, como é o caso, né, do processo que levou a Fundação SOS Mata Atlântica, né, uma potência inegável na conservação desse bioma ainda tão ameaçado, mas cujos ganhos aí, revertendo a devastação, são em grande parte produto desse trabalho feito a partir da SOS Mata Atlântica.
Temos outras entidades de porte aparecendo com trabalhos regionais muito importantes, como é o caso da Sociedade de Pesquisa em Vida Silvestre e Educação Ambiental, SPVS, lá de Curitiba, né, trabalhando toda aquela região ali do alagado costeiro entre São Paulo e Paraná, com a sua Mata Atlântica associada ali nas montanhas, um trabalho maravilhoso. Enfim, aparece uma diversificação de atividades e também aparece um problema que nos persegue até hoje, né, que é o chamado socioambientalismo, em que as pautas sociais começam a infiltrar as questões de conservação da natureza, e pelo fato de que aquilo que atinge pessoas, logo eleitores, é muito mais palatável para os políticos do que se falar dos direitos de existência das outras espécies, né, nós começamos a ter uma diluição da importância da conservação da natureza em função de pautas sociais, né, que é uma coisa que a gente vê até hoje, principalmente quando se fala das tais comunidades tradicionais, os seus direitos intrínsecos a existir em unidades de conservação. Isso é um problema que nos persegue desde que o socioambientalismo passou a ser uma ideologia meio dominante, principalmente junto ao poder público, porque é muito mais fácil de você empurrar os problemas de justiça social para a conservação da natureza, né, e onde a natureza sempre sai perdendo, do que tentar resolver esses problemas como deveria ser, com reforma agrária, com aquisição de terras apropriadas para as comunidades se instalarem, enfim. Mas esse é o cenário que a gente tem a partir dessa virada do governo militar para os governos civis. Eu acho que até o governo Fernando Henrique Cardoso nós tivemos muitos ganhos importantes do ponto de vista estrutural para o meio ambiente no Brasil. Aí de lá para cá tem sido uma lomba abaixo em termos de políticas públicas. Nós estamos vendo aí um desmonte da conservação, que é fácil atribuir ao governo Bolsonaro, mas que não vem só dele, né? São coisas que vêm de governos anteriores e que o governo atual, infelizmente, não tá conseguindo superar. Nesse contexto desse processo da segunda metade da década de 80, é que vocês conseguem que a caça da baleia seja proibida no Brasil. Uhum. Conta um pouco como foi isso, esse movimento, como vocês conseguiram trazer, nesse momento tão rico para a história brasileira, essa pauta e ter essa vitória gigantesca. Isso foi uma coisa muito interessante, porque o que acontecia? Nós tínhamos, no panorama mundial, o movimento contra a caça da baleia se transformando rapidamente no movimento mais importante ambientalista de todos os tempos, né? Com os protestos acontecendo em vários países, a Comissão Internacional da Baleia, que deveria cuidar da gestão sustentável, entre aspas, da caça da baleia, cada vez mais desmoralizada pelo declínio, né, conhecido das diversas espécies. E no Brasil, uma resistência muito grande a mudar, até porque a empresa baleeira, a Copesbra, né, que era uma subsidiária da Nippon Reis Ukabashiki, lá do Japão, entre outras coisas, empregava ex-militares brasileiros nos seus quadros diretivos, no seu conselho de administração. E havia uma resistência muito forte mesmo a terminar com a caça da baleia. Mas a pressão internacional foi tão grande que vários outros países foram deixando de caçar baleia e mudando a sua política, por pressão popular mesmo, né? Com isso, o jogo de forças dentro da Comissão Internacional passou a mudar. E uma proposta antiga de moratória da caça comercial de baleias, e que era minoritária, passou a ter uma votação mais expressiva nas reuniões plenárias anuais da comissão. Até que em 1982, a Comissão Internacional da Baleia aprova uma moratória na caça comercial de baleias para valer globalmente a partir de 1986. O que acontece? José Sarney vira presidente da República e, em 1985, ele baixa um decreto suspendendo a caça da baleia no Brasil por 5 anos, se eu não estou enganado, para cumprir as determinações da moratória da Comissão Internacional. Ele tinha uma motivação pessoal muito grande. Eu fui convidado à assinatura desse decreto do Sarney
suspendendo a caça da baleia, e ganhei dele de presente um livro que ele publicou na época chamado Meu Amigo Presidente Sarney, Cartas de Crianças ao Presidente da República. E esse livro trazia o facsímile de várias cartas das crianças, e a enorme maioria delas era pedindo para o presidente acabar com a caça da baleia. E ele se sensibilizou com o tema, apesar da pressão dos japoneses e da bancada da Paraíba no Congresso Nacional para que o Brasil não cumprisse a moratória, ele decidiu cumprir. E aí nós temos, na sequência, em 1987, a aprovação da Lei Federal 7643, que proibiu, em definitivo, a caça de baleias de qualquer cetáceo no Brasil. Em grande parte, um trabalho de dois deputados federais, Gastone Rigg, já falecido, e o grande Fábio Feldman, lá de São Paulo, né, uma das lideranças políticas mais importantes do nosso tempo no ambientalismo, e que resgataram um trabalho que vinha sendo feito desde Nelson Carneiro, senador, que lá nos anos 70 já, em parceria com o Almirante Ibsen, tentava, através do Legislativo, proibir a caça da baleia no Brasil. Com essa suspensão em 85 e a aprovação da lei proibindo a caça em definitivo em 87, a política brasileira para baleias ela cai numa espécie de vácuo, né? Nós continuamos mandando delegados à Comissão da Baleia, mas antes, na delegação brasileira, iam um representante do governo da Paraíba e um representante da indústria japonesa. E eles ditavam a política brasileira na Comissão Internacional. Com o fim definitivo da caça, eles deixaram de ir, porque acabou a oportunidade de fazer isso no Brasil, e o nosso Ministério de Relações Exteriores ficou meio a ver navios, assim, sobre que política seria implementada pelo Brasil. E a gente, a partir da sociedade civil, começou a fazer um trabalho junto dos nossos representantes diplomáticos para que essa política fosse uma política voltada para a conservação das baleias. E isso foi bem aceito no Itamaraty. Nós passamos a participar mais ativamente da formulação da política brasileira para a Comissão Internacional. Quando Ricardo Soavinski e Regis Pinto, os dois oceanólogos, já no IBAMA, criam o Centro Nacional de Mamíferos Aquáticos, da área ambiental parte também uma orientação para a nossa política internacional voltada especificamente para a conservação. E com isso o Brasil passou a ser, então, um dos países mais ativos dentro da Comissão Internacional a favor da conservação das baleias. Uma longa história, mas uma história interessante, como eu digo, uma das grandes vitórias nossas em consolidar uma política de conservação com efeitos práticos aí para os bichos. Linda história, né? E aí, Truda, no livro Os Mastodontes de Barriga Cheia e Outras Histórias, Crônicas de Biologia e Conservação da Natureza, do nosso amigo comum, professor Fernando Fernandes, ele Ídolo, faz ídolo. algumas referências a você e ao seu trabalho. Numa das passagens do livro, ele cita, abre aspas aí, eu me lembro de um debate no qual vi José Truda, do projeto Baleia Franca, depois de tentar argumentar longamente por que era importante preservar as baleias, explodir dizendo, quer saber de uma coisa? Eu não tenho que justificar porque eu quero conservar as baleias, eu quero conservar as baleias porque eu gosto de baleias. Aproveitando essa deixa, você acha que o sucesso da conservação, e aí para além das baleias, está em despertar esse mesmo sentimento nas pessoas por todos os animais e plantas? Eu acho que sim, né? A gente no movimento tem sempre uma dúvida, né? Se nós devemos enfatizar a visão mais utilitarista da natureza, né? Falar da importância dos serviços ecossistêmicos, né? Da existência dos animais para a nossa própria sobrevivência. No caso das baleias, nós cada vez mais estamos vendo que elas são importantes para o ciclo de carbono dos oceanos, para a fertilização dos oceanos e, portanto, prestam serviços diretos à humanidade. Mas a gente tem que lembrar que esses bichos todos e plantas têm um direito intrínseco a existir, né? Não é porque elas nos servem de alguma forma, é porque elas têm direito à existência e que deveria ser melhor respeitada nas nossas políticas públicas. Bem, mas a forma da gente fazer isso, realmente, assim, eu acho que cada vez mais me convenço que é menos a gente trabalhar os argumentos científicos, que são importantes na hora de formular política pública, evidentemente, mas
nós precisamos de mais apoio político da sociedade para fazer a conservação. E a gente só vai conseguir isso se nós conseguirmos maravilhar as pessoas com a natureza. Né? Se nós conseguirmos fazer com que todo mundo tenha um sentido de pertencimento com a natureza, de proximidade, de algo que é seu. Não é que é seu por propriedade, mas é seu como parte do seu ser, do seu espírito. E aí, essa é uma das razões pelas quais o Instituto Baleia Jubarte estimula de maneira muito vigorosa o turismo de observação de baleias. Né? A gente sempre diz, quem vê uma baleia nunca esquece. E por mais que você veja na televisão ou em fotografias, estar na presença de uma baleia é uma coisa que desperta uma sensação de pertencimento, de proximidade, de maravilhamento. E isso se estende a outras experiências na natureza. Né? Quando nós vemos quem consegue fazer um ecoturismo de qualidade num parque nacional, uma trilha bem interpretada, ver os animais, as plantas de perto, e ter a beleza desse patrimônio próxima dela e interpretada para ela, né, principalmente os mais jovens e as crianças, eu vejo isso via com as minhas filhas, vejo hoje com o meu neto, né, nós estamos criando cidadãos com um sentido de pertencimento com a natureza. E é por isso que eu fico tão irritado com as tentativas de se restringir esse acesso às interações com a natureza. Né? A gente tem sempre, hoje, a nossa burocracia ambiental tentando criar mais normas que restringam a proximidade das pessoas com a natureza. Né? Nós temos aqui, a minha esposa, a ONG dela tem um programa de apoio à educação para a conservação dos gambás e resgate dos gambás, né? Que são os bichos que estão nas nossas casas, nas nossas cidades, e são maltratados por ignorância pelas pessoas. E a gente tem hoje o IBAMA e outros órgãos perseguindo os cidadãos voluntários que resgatam gambás dos maus tratos ou bichos órfãos, porque apenas o Estado pode gerir o resgate e a reabilitação de fauna silvestre. Uma besteira, né? E assim como essa besteira, há muitas outras, como a tentativa de restringir o turismo de observação de baleias através de normas bizantinas, porque o turismo pode trazer um impacto para as baleias. Bobagem. O que trazia impacto era as baleias serem mortas. O que traz impacto é as baleias morrerem emalhadas em redes de pesca, porque o Estado não cumpre o seu papel de fiscalizar e proteger. Né? Então, assim, a gente realmente precisa combater as tentativas da burocracia de afastar as pessoas da natureza. Quanto mais gente nos parques nacionais, melhor. Existe impacto nas trilhas dos parques nacionais? Existe, mas elas são a porcentagem mínima das áreas que a gente consegue proteger através da criação de uma força política na sociedade, de quem frequenta parques, de quem mergulha, de quem observa baleias e se sente um pouco ator na conservação e na proteção desse patrimônio fabuloso que nós ainda temos de biodiversidade. É isso, eu quero aqui registrar minha gratidão por você ter me permitido essa experiência tão maravilhosa que foi ver baleias para a natureza. Você Eu viu de mandei uma perto, mensagem né? para o Truda e disse, eu tenho um sonho, e ele, vem cá então, que vamos concretizar, então sou muito grato a você por isso. Mas eu sei bem como é esse despertar, esse sentimento, essa aproximação. Mas ainda tentando resgatar as décadas de 70 e 80, me parece que naquele momento isso era muito mais fácil e muito mais evidente. Eu me lembro, nós entrevistamos aqui na primeira edição dessa temporada, por exemplo, a Lucélia Santos, teve um papel extremamente importante na conservação. Me lembro do Roberto Carlos cantando, né, pelas baleias, a famosa música dele, e tantos outros artistas envolvidos, né? É, nós perdemos um pouco isso com a sociedade moderna, quer dizer, nós nos afastamos tanto da natureza que hoje é mais difícil essa sensibilização do que era no passado? Eu acho que isso é mais difícil, sim, mas também é mais difícil porque no momento em que surge a internet, né, e essa coisa fabulosa que é o telefone celular, né, cujas principais bênçãos são também as suas principais maldições, né? A gente pode hoje trabalhar em qualquer lugar do mundo graças ao celular, o que também é uma desgraça. É muito bom, mas é muito ruim.
Eu acho que, de certa forma, a gente tinha uma expectativa de que a internet ajudasse a gente a educar mais as pessoas sobre sustentabilidade, sobre a natureza. E a produção de conteúdos mais variados, não vou nem criticar algum conteúdo em particular, mas o fato é que a atenção das pessoas passou a se diluir, né, num sem número de conteúdos acessíveis e que dificulta a gente trabalhar mensagens específicas, né? Acho que não só na questão ambiental, mas na educação como um todo, né? O brasileiro hoje ele lê menos do que lia 10 anos atrás, e quando lê, a maioria só lê porcaria. E a gente tem uma dificuldade, eu acho, de transmitir mensagens às pessoas através dos meios. Antes a gente usava a mídia convencional, hoje a gente tenta usar a internet, mas, de novo, eu acho que a gente precisa reaprender, talvez, a resgatar essa imersão da natureza com uma forma mais direta de educação, de conscientização ambiental. Nós não estamos conseguindo fazer isso, né? E as campanhas, os apelos, eles se perdem muito nessa massificação da internet. Ainda se consegue fazer algumas mobilizações grandes em defesa da natureza, né? A Amazônia talvez hoje concentre o maior número de campanhas que a gente vê por aí na internet, mas a conservação marinha brasileira, por exemplo, ela se diluiu. E nós temos hoje algumas necessidades urgentes, como é a ampliação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, que só abrange 1,8% desse imenso banco de coral maravilhoso que nós temos. O resto está tudo entregue à sobrepesca, ninguém faz nada, e o nosso governo não tem coragem de ampliar o Parque de Abrolhos por medo do lobby da pesca. Temos o Parque Nacional Marinho do Albardão, para ser criado lá no extremo sul, né, apontado por vários planos de ação de espécies ameaçadas como uma área-chave para a conservação, e que também, graças ao lobby da sobrepesca, este governo não tem coragem de criar. E essas campanhas são muito difíceis de fazer por causa dessa diluição da informação e diluição de conteúdo também, né? Como que nós resolvemos isso? Não sei. A nossa tentativa aqui é levar cada vez mais gente para perto da natureza, para fazer com que as pessoas individualmente possam se interessar em contribuir para mudar esse estado de coisa aqui no Brasil. Bom, aproveitando essa sua observação sobre o turismo, de observação de fauna, que é, na minha opinião, também um caminho para a gente seguir para essa sensibilização, mas existe aqui um desafio também de não transformar esse turismo naquele turismo de massa convencional. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Não deixar se transformar num festival carnavalesco, como virou Uhum. Yellowstone, por exemplo. Nesse cenário, como você vê essa política hoje que está se popularizando de concessões das nossas áreas protegidas no Brasil? Pois é, eu acho assim, ele não pode se transformar num turismo de massa, né? E a gente vê alguns exemplos como Yellowstone, em que a capacidade de carga já tá no seu limite. Mas, por outro lado, né, o sistema de parques nacionais americanos é o que faz as pessoas resistirem lá, né, às barbaridades que a gente vê por aí, cada vez que muda o governo para alguém menos consciente, como é o que está acontecendo agora com aquele sujeito lá que virou presidente. Eu acho que isso depende de duas coisas. Primeiro, de uma gestão esclarecida das áreas naturais, né, que entenda o custo-benefício de se fazer turismo de natureza dentro delas. E segundo, eu sou 100% favorável ao programa de concessão. Eu acho que tem que conceder mesmo. E acho, inclusive, que dentro das unidades de conservação que permitam isso, pelas suas características, tinha que ter, inclusive, meios de hospedagem dentro das unidades de conservação concessionados, como a gente tem em vários parques pelo mundo afora, né? Agora, o que precisa? Precisa de isso ser desenhado por pessoas competentes em gestão de unidade de conservação e precisa ser monitorado, né, por profissionais do Estado que possam fazer esse monitoramento de maneira adequada, né? Nós temos... Qual é a situação no Brasil hoje? Você tem, de um lado, né, gestores políticos completamente analfabetos em gestão ambiental, querendo empurrar as concessões
de uma maneira atabalhoada, né, sem o devido estudo do que está acontecendo e do que é possível se fazer de maneira sustentável, e, de outro lado, uma parte da burocracia estatal permanente que tem um ranço contra a iniciativa privada e que tenta boicotar de toda forma que se faça um processo de concessão. Né? Cada vez que se fala em concessão, tem gente dentro do próprio CMBio, dentro dos órgãos ambientais, fazendo campanha contra, né, porque acha que a iniciativa privada não deve lucrar com a conservação da natureza e com os nossos parques nacionais. E prefere que os parques fiquem fechados à visitação, falta de estrutura, entregues à miserabilidade total. O nosso sistema de unidade de conservação é miserável, não tem recursos suficientes, não tem gestores competentes do ponto de vista profissional, profissionalizados, na sua imensa maioria, para fazer essa gestão, porque a Acadebio lá não forma gestores de unidade de conservação como deveria formar, né? E aí a gente fica imprensado entre esses dois mundos opostos, o que é contra a concessão e o que quer a concessão a qualquer custo. Eu acho que as concessões são importantíssimas para a conservação, para a manutenção das nossas unidades. Agora, ela precisa ser gerida através de um marco adequado, que eu acho que nós ainda não temos, infelizmente, e que garanta que todo esse processo seja profissional e gerido por técnicos do Estado competentes e empoderados para fazer não só o processo de concessão, mas também o seu monitoramento e fiscalização. Falando um pouco de política no sentido lato do processo, quando a gente vê retomadas de velhas pautas, como continuação ou expansão da exploração de petróleo na foz do Amazonas, retomada de programas nucleares, ou a mesma negligência com as unidades de conservação, sobretudo de proteção integral, que você sempre destaca, isso demonstra que a gente ainda tem uma dificuldade de trazer a conservação ambiental para o centro das decisões políticas? Certamente, né? E nós temos um problema muito grave, que é a falta de um consenso político sobre a necessidade de uma gestão ambiental esclarecida, né? É fashion é bacana na mesa de bar você atribuir todas as desgraças políticas do meio ambiente à direita, à extrema-direita. Mas é só a gente ver o que está acontecendo no governo atual, né? Com a dificuldade de se criar mais unidades de conservação de proteção integral, com a forma como está sendo conduzida a discussão do petróleo na foz do Amazonas, com a continuidade do desmatamento e o apoio a obras predatórias, né, para você ver que não existe um monopólio da devastação entre os nossos partidos políticos ou entre uma ideologia e outra. Todos os nossos representantes políticos, sem exceção, com microscópicas exceções, são analfabetos ambientais, no pior sentido, no de que eles sequer compreendem que as políticas antiambientais que eles estão implementando têm consequências econômicas, sociais importantes para o país, né? E isso é um problema muito grave e que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que isso transcende os partidos e as ideologias. Isso é um problema universal, né? Uma doença universal do sistema político brasileiro e que, infelizmente, a gente vê em outros países também, mas aqui é muito grave, de que não há o reconhecimento de que uma gestão ambiental adequada é boa para a economia, é boa para os grupos de interesse que mandam no Congresso, né? Quando a gente vê o agronegócio fazendo campanha contra metas climáticas ou contra metas de desmatamento, né, a gente não é incompreensível, porque veja agora, né, com os problemas que está se tendo com o desequilíbrio hídrico no Brasil, os imensos prejuízos que o agronegócio está tendo. O agronegócio não, nós, né, porque a gente financia com bilhões em subsídios do nosso imposto todas essas quebras de safra que estão acontecendo por causa da devastação apoiada pelos representantes políticos do agronegócio. Então, é incompreensível para mim que essas pessoas que dominam o dinheiro no Brasil não tenham o entendimento de que uma boa gestão ambiental é boa para os negócios deles. E como é que a gente supera isso, né? Tendo também uma classe política que faz questão de promover e de atiçar a dicotomia entre conservação e economia, né? E entre ambientalismo e agronegócio, ou entre ambientalismo e indústria, é uma coisa muito difícil de superar.
Porque essa gente que está hoje no Congresso se dizendo defensora da indústria, do agronegócio, do setor produtivo, ela lucra de inflar o medo desses setores de uma boa gestão ambiental, né? E como é que a gente resolve isso? Porque no momento em que houver uma boa gestão ambiental no país, esses setores estiverem atendidos por essa boa gestão ambiental, esse povo que vive de pedir dinheiro para suas campanhas com o medo do ambientalismo vai perder a sua cadeira no Congresso, vai perder o seu emprego de lobista. É essa gente que eu acho que é o maior entrave a que o Brasil realmente, né, cumpra o seu potencial de sustentabilidade, que é um potencial que evidentemente nós temos. E dentro desse contexto, me lembro aqui de uma frase do Gabeira que dizia que a questão ambiental não está nem à direita nem à esquerda, está à frente dos dois, né? E isso é uma reflexão também para a necessidade de que a gente traga a questão ambiental para uma política de Estado e não de governo, certo? Você acha? Fundamental. Eu acho que isso seria fundamental, né? A gente entender os órgãos ambientais como órgãos de Estado, a primeira coisa, né? Profissionalizar as nossas carreiras na área ambiental, reduzir drasticamente as indicações políticas no ICMBio, no IBAMA, no Ministério do Meio Ambiente. Como é que pode um país desse tamanho, com a quantidade de unidades de conservação que tem, não ter uma carreira de guarda-parque em que se prestigie e valorize o profissional de nível médio com essa formação? Nós temos um Instituto Chico Mendes formado por caciques, né? Para ser analista ambiental, todo mundo tem diploma. Diploma de quê? Às vezes de áreas que não tem nada a ver com a área ambiental, e não se trabalha para a construção de carreiras, inclusive boas carreiras de nível médio, que nos permitam ter profissionais de Estado trabalhando realmente na conservação e formando políticas de Estado. Eu acho que o Paulo Nogueira Neto nos deixou esse legado da Política Nacional de Meio Ambiente e do CONAMA. Eu hoje estou lá numa cadeira do CONAMA, que infelizmente é um conselho totalmente disfuncional. Então, estou lá há 2 anos, nós aprovamos uma meia mão de resoluções e decisões importantes. O resto do tempo perdemos ouvindo o Ministério do Meio Ambiente nos dizendo coisas que estão acontecendo, o que ele está fazendo, os representantes dos estados tentando obstaculizar avanços porque temem perder o seu poder no Pacto Federativo, né? A bancada ambientalista tentando trabalhar questões práticas nesse meio tempo, mas com muita dificuldade. E o próprio governo federal, né, no CONAMA hoje, você vai lá e vê que não existe uma coordenação. Eles não querem mexer na composição do CONAMA para não perder cadeiras federais dos ministérios, mas cada vez vai uma pessoa diferente do ministério quando vai para uma sessão do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente não faz uma articulação para que haja minimamente uma política do governo federal a ser levada para a formulação das resoluções e das políticas do CONAMA. Então, assim, falta muito. Falta muito. E, realmente, enquanto nós estivermos dependentes de políticas de governo para avançar a pauta ambiental e não tivermos uma linha contínua de política de Estado, fortalecida cada vez mais por servidores de carreira que possam ascender a postos importantes no sistema, porque não adianta nada eu ter um funcionário de carreira que não vai chegar a diretor, né, do seu departamento, da sua divisão, a secretário no ministério, porque são todos indicados políticos. Isso precisa mudar, de alguma forma. E você já teve a chance de estar na estrutura de Estado, de governo, e também atuando em ONGs. Onde você foi mais feliz? Onde que você teve mais prazer em trabalhar? Rapaz, eu sou mais feliz em casa dando comida para os meus gambás no jardim e plantando árvore aqui na vizinhança. Isso são as coisas mais revolucionárias que eu acho que eu posso fazer e que eu posso realmente dizer que eu sou feliz. Plantar árvore, para mim, é a coisa mais revolucionária que a gente pode fazer na área ambiental. Todo mundo precisaria andar por aí plantando árvore. Mas certamente na área privada, né, tanto como consultor, como trabalhando para entidades aqui como o Instituto Palhares de Bart, eu não tenho a menor vocação para ser serviço público, não. Agora, sempre que alguém de qualquer governo, eu acho assim, o ambientalista, ele não pode varrer coisas para baixo do tapete, né? Primeira coisa, esse governo é do meu partido, eu não vou criticar, né? Ou esse governo é da minha inclinação ideológica,
vamos relativizar as barbaridades que estão fazendo, porque afinal de contas, né, eles são mais democráticos, não sei quem. Não. Eu acho que a gente tem a obrigação de criticar absolutamente todos os governantes que estão fazendo errado e apoiar, ou pelo menos participar sempre que for chamado para ajudar, né, qualquer governo na área ambiental. A gente não pode se dar ao luxo de fazer escolhas ideológicas no momento em que o planeta está pegando fogo. Você falou um pouco antes, mais cedo, que nenhum ambientalista vai ser um ambientalista de fato se não tiver, não sei se inimigos, mas inimizades ou críticas, enfim. Aí eu queria saber como é trabalhar quando o inimigo está do seu lado. Olha, às vezes é mais fácil que quando os amigos estão, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Por exemplo, né, existem conselhos de unidade de conservação em que você tem que trabalhar com não digo nem inimigos, mas com os antagônicos, né? E que tem, evidentemente, um direito legítimo aí de estar sentado à mesa e de fazer suas proposições. Qual é o grande problema? Eu acho que o grande problema é que o Estado, né, ele se omite no seu papel de mediador. E aí também ficar sentado comendo pipoca, enquanto o setor produtivo e os ambientalistas brigam, às vezes brigas totalmente desnecessárias, né? E de certa forma o Estado se beneficia desse antagonismo, porque aí se faz de bonzinho para um lado, se faz de bonzinho para outro lado e deixa de aplicar medidas de gestão, né? Então, assim, eu vejo isso também muito nos conselhos de unidade de conservação, né? O Estado, o representante do Estado fica lá sentado, né, deixando que o pessoal brigue, né? Ou às vezes omite na formação dos conselhos setores importantes da sociedade para depois deixar o pessoal de fora, o pessoal fica brigando lá. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é essa falta de posicionamento dos órgãos ambientais no seu papel de mediador, principalmente no que diz respeito às unidades de conservação, né? A gente vê um entreguismo, né, de certa forma, do ICMBio hoje para as comunidades tradicionais, porque não quer comprar as brigas necessárias à conservação, né? E, por outro lado, quando vem conversar com a sociedade civil, faz uma choradeira de que nós não temos apoio, vocês precisam nos apoiar, e aí só aceita o apoio, né? Porque quem critica passa a ser inimigo do Estado, né? Isso é uma coisa muito ruim. Uma outra coisa muito ruim é o servidor ambiental achar que é uma ONG, né? O pessoal entra para o IBAMA ou para o ICMBio e acha que está lá para defender a natureza. Não, você está lá para exercer uma política de Estado, de meio ambiente, baseada no que diz a lei e no melhor conhecimento técnico, para atender a mim, que não quero que pesque bicho nenhum, ao pescador industrial, ao madeireiro, ao defensor da floresta, à comunidade indígena, ao prefeito, né? Então, assim, eu acho que falta essa visão realmente também, quando você fala, né, de política de Estado, falta muitas vezes ao órgão e ao servidor público a visão de que ele representa o Estado e defende o interesse de todos. E não está lá para defender aquilo que ele acha. O que ele acha, ele pode achar das 6 da tarde às 9 da manhã. Né? Mas quando ele está representando o órgão e produzindo, né, ações de política de Estado, ele tem que se basear na lei e no que a melhor técnica de gestão ambiental indica. E buscar a mediação dos conflitos, né, ao invés de exacerbar esses conflitos por tomar medidas, às vezes, que saem dos sonhos da sua cabeça. Você passa a maior parte do seu tempo viajando em reuniões internacionais, conhecendo muitos países. Você destacaria algum país que avançou na conservação dos recursos marinhos? Tem algum caso que te impressiona positivamente? Tem. Eu acho que tem vários casos pontuais e tem alguns casos mais genéricos, assim, em que as coisas são mais difíceis, mas que também andam. Veja, os Estados Unidos, por exemplo, né, quem criou o que na época era o maior santuário marinho do mundo, Papahanaumokuakea, lá no noroeste do Havaí, foi George Bush Filho. Esse santuário foi depois ampliado pelo presidente Obama, mas foram dois líderes políticos totalmente opostos que criaram
né, estruturas de conservação marinha no estado americano. Vamos ver como é que isso sobrevive aí à era Trump, mas em que avanços foram feitos, né? Nós temos, no outro lado do espectro, um país pequeno e com pouca força econômica, que é a Seychelles, com santuários marinhos bem implementados, uma política de blue bonds aí para arrecadar no mercado recursos para conservação marinha, e isso vem funcionando. Você tem a Austrália com todas as suas dificuldades e problemas de perda recente ainda de espécies ameaçadas, avançando na conservação marinha com a criação de grandes áreas de reserva marinha e parque marinho, algumas delas de uso múltiplo, outras de proteção integral. Acho que a Austrália é um exemplo a ser seguido em avanços difíceis, mas que estão acontecendo. E você tem aí, mesmo ao redor da América Latina, o caso do Chile, por exemplo, criando grandes áreas marinhas protegidas, a Colômbia lá com o Santuário de Malpelo, né? Existem avanços que estão acontecendo, as Filipinas, que têm, por um lado, poucas áreas marinhas protegidas formais, algumas muito importantes, mas grandes áreas da sua costa dedicadas à proteção graças ao turismo de mergulho, né? Eu voltei recentemente lá da ilha de Mindoro, Porto Galera, uma cidade que vive do turismo de mergulho, em que você vê uma infinidade de peixes, os corais extremamente saudáveis, as tartarugas marinhas amigáveis, ficam olhando para a sua cara, não fogem como em outros lugares do Pacífico, porque se removeu a licença social para depredar a biodiversidade marinha, né? E nesse sentido é que eu também aposto muito no ecoturismo marinho como uma força que não só pode nos ajudar a criar mais áreas protegidas, mas também através da mudança de cultura, né, da remoção da licença social para depredar a vida marinha, nos ajudar a mudar essa realidade. Eu acho que as Filipinas é um país que deveria ser mais estudado pelo Brasil. Você citou países bacanas, aí Colômbia, recentemente tivemos a chance de uma interação forte com os colombianos e é realmente impressionante, por exemplo, o sistema de áreas protegidas dele. Mas aí, entrando nesse contexto internacional, os poucos países que caçam baleias no mundo, pelo menos alguns deles, são países considerados notáveis, desenvolvidos, de gente inteligente, sem problema econômico. Isso não parece uma contradição? Totalmente, né? Hoje, a caça da baleia comercial que restou é feita por 3 países hiperdesenvolvidos, né? O Japão, Noruega e Islândia. Agora, o que acontece nesses países? A atividade de caça da baleia, por um lado, principalmente no Japão, ela é altamente subsidiada com dinheiro público, né? Por outro, na Noruega, ela acontece em partes do país que tem muito poder político no parlamento, e na Islândia, que é o país que vai deixar de caçar baleia primeiro agora desses 3, né? Existe uma empresa baleeira mantida por um milionário que financia partidos políticos e candidatos políticos na Islândia, e que faz com que as políticas de governo sejam distorcidas em favor da continuidade da caça, né? Mas no caso do Japão, que é o principal país caçador, o grande incentivo vem do subsídio público. E isso se estende à pesca industrial, né? Não existiria mais pesca industrial de longo curso no mundo se não fossem subsídios públicos, que tomam várias formas, né? Isenções fiscais, subsídios de óleo diesel, facilidades, né, na renovação de frota. Isso tudo são formas de distorcer a falta de valor econômico que a pesca industrial tem, né? Nós acabamos depredando a biodiversidade oceânica ao fornecer subsídios. Isso é um assunto que está em debate já há bastante tempo na Organização Mundial do Comércio, que inclusive fez um acordo agora há pouco tempo que os países lentamente estão subscrevendo para reduzir e finalmente esperamos acabar com o subsídio à pesca industrial. Acontece a mesma coisa com a caça da baleia, né? Por outro lado, o Japão, onde eu também estive nessa viagem recente, você tem no norte do país a caça da baleia e no sul uma indústria de turismo de observação fabulosa,
que acontece tanto embarcado como no mar, né? A gente pode nadar com as baleias lá em Okinawa, no sul do Japão, sem qualquer impacto visível para a população, porque é uma coisa muito bem feita. Eu acredito que também é uma questão de geração. Os japoneses mais novos, por exemplo, têm menor interesse em comer carne de baleia. O governo está acumulando lá estoques de milhares de toneladas de carne que ninguém quer comer, e imagino que isso também vai ajudar, ainda no nosso período de vida, a ver o final definitivo da caça comercial de baleias no mundo. E aí, eu queria que você explicasse para a gente o que é a Comissão Internacional da Baleia e qual o papel dela nesse enfrentamento dos poucos países que ainda caçam baleias no mundo. Pois é, a Comissão Internacional da Baleia, ela vem de uma preocupação que é lá do começo do século XX, quando começou a se constatar que as populações de grandes baleias estavam desaparecendo do mundo, né? Nós tivemos a caça da baleia comercial também no século XVIII e no século XIX, mas ela acontecia de forma ainda relativamente pouco impactante para as populações de algumas espécies de baleia. A baleia franca não. A baleia franca é um animal muito costeiro na sua época de reprodução, muito fácil de caçar. Ela já foi levada, né, as várias espécies de baleia franca foram levadas à beira de extinção já por essa caça industrial do século XVIII. Mas as espécies dos grandes rorquais, como a baleia azul, por exemplo, a baleia fim, elas eram animais de hábito mais oceânico e rápidas, né? Muito difíceis de serem pescadas à vela, como era antigamente. No final do século XIX acontece um desenvolvimento terrível para as baleias, que foi a invenção concomitante do navio a vapor e do canhão-arpão, inventado por um norueguês chamado Sven Foyn. E essa combinação que permitiu aos baleeiros acessar e matar as baleias em áreas mais longínquas, e como, por exemplo, a região antártica, né, onde se concentravam ainda populações enormes de baleias na virada do século XIX para o século XX. E aí, no começo da primeira metade do século XX, a gente vê o declínio vertiginoso de praticamente todas as espécies de baleias do mundo. Ora, já no tempo da Liga das Nações, um diplomata argentino chamado José León Suárez alerta a Liga das Nações para esse problema e se constrói, ainda na década de 30, o primeiro acordo internacional para a regulação da pesca da baleia. E esse acordo trazia algumas coisas bastante interessantes, como a proibição, por exemplo, da captura de baleias francas, mas ele não teve vida longa porque sobreveio logo em seguida a Segunda Guerra Mundial, né? A Liga das Nações deixa de funcionar e a própria caça da baleia é suspensa, em grande parte, em função do conflito nos mares, né? E da existência das frotas de submarinos aí, das grandes potências que passaram a torpedear todo mundo que andava pelo mar e era de algum desses países envolvidos na Segunda Guerra. Bom, a Segunda Guerra termina, sobrevém a criação das Nações Unidas e, em 1946, se assina a Convenção Internacional para a Regulamentação da Caça da Baleia, em Washington, e que essa convenção assinada por diversos países baleeiros, passaria a ser administrada por uma comissão, né? A Comissão Internacional, ela gerencia o funcionamento da Convenção de 1946. E ela passou a ter um comitê científico e deveria assegurar a recuperação dos estoques de grandes baleias e evitar a sua extinção ou o declínio continuado. Isso não aconteceu, né? Por quê? Porque o comitê científico levava à plenária da comissão o estado dos estoques de baleias, que ainda de forma rudimentar era conhecido, porque se sabia dos declínios, né? E dizia, olha, nós temos que suspender a caça da baleia azul. Ah, não, mas isso é um absurdo, nós precisamos continuar, vamos deixar isso para o ano que vem. E aí postergavam as medidas que eram necessárias para evitar a continuidade do declínio das espécies. Então a comissão é um exemplo de má gestão do recurso público marinho, né? É importante lembrar desse exemplo, daqui a pouco eu vou dizer por quê. Bom, nos anos 50, 60,
mais cientistas vão participando do comitê científico da Comissão Internacional e, num determinado momento, o pessoal leva a público o que está acontecendo com as grandes baleias. E a gente tem aí, em 1970, no começo dos anos 70, a criação da Greenpeace, que começa a trazer imagens das frotas baleeiras, né? Eles começaram com as frotas soviéticas lá no Pacífico, e a atiçar esse movimento internacional que começou a fazer com que os países membros da Comissão da Baleia, que eram caçadores, como os próprios Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Austrália, deixassem de caçar por pressão política interna, como eu falei no início da nossa conversa. E isso vai mudando o perfil da comissão até que ela aprova a moratória da caça em 1982, valendo a partir de 86. Qual o problema? Que a comissão é um tratado sem dentes. Ela não tem como impor sanções aos países que desrespeitam as suas normas. O que fez o Japão parar com a caça comercial em larga escala, ainda nos anos 80, e depois começar a adotar subterfúgios, como a caça científica, que era permitida pela Convenção de 46, foi a pressão dos Estados Unidos e a ameaça de invocar a legislação interna americana que proibiria o Japão de ter acesso à pesca e a produtos pesqueiros dos Estados Unidos, ou poder comerciar produtos pesqueiros com os Estados Unidos. Bom, a comissão evoluiu por causa dessa mudança dos países, né, de baleeiro para conservacionista em função da pressão política doméstica, até no Brasil. E hoje, o que a comissão faz? Apesar dela não poder impedir os países baleeiros que continuam caçando de caçar, ela teve algumas vitórias importantes. A maior dela foi a saída do Japão da Comissão Internacional, né, porque a comissão se reuniu no Brasil em 2018, em Florianópolis, e o Japão trouxe a proposta de retomar a caça comercial em larga escala. Nessa época, eles estavam praticando a caça dita científica ainda na Antártida, né, vindo até o nosso hemisfério aqui para matar as baleias compartilhadas pelos países do hemisfério sul. Essa proposta levada pelo Japão não passou, de retomar a caça comercial, e o Brasil apresentou uma proposta que a gente aqui no Instituto Baleia Jubarte ajudou a redigir, de consolidar o trabalho conservacionista da comissão, né, promovendo o turismo de observação, o uso não letal, a pesquisa não letal, como pontos centrais do trabalho da comissão. Que isso foi aprovado lá por larga maioria, né, mudando o caráter do trabalho da comissão. Com isso, o Japão resolve sair da Comissão Internacional, um gesto político importante, mas que, ao sair da comissão, o Japão perde o direito de caçar baleias em águas internacionais. Perde totalmente, mesmo usando de subterfúgios de caça científica que estavam previstos na comissão. E com isso se reduziu imediatamente a metade o número de baleias mortas no mundo. Então, a continuidade da existência da comissão, mesmo claudicante, aí, mesmo capenga, né, ela é importante porque dá um certo ordenamento para a coisa e impede que o Japão, por exemplo, possa voltar a caçar em águas internacionais. Agora, qual é o problema que a gente tem? Nós estamos tentando trabalhar no século XXI com uma convenção escrita em 1946, quando não havia pesquisa não letal significativa de baleias, quando o turismo de observação de baleias não existia, quando os únicos interesses refletidos no tratado em relação às baleias eram os de caçar. Então, nós estamos tentando operar com um tratado que foi escrito praticamente em outro planeta. Eu sou pouco pessimista em relação ao futuro da Comissão da Baleia. Eu acho que não vai haver um interesse de chamar uma conferência de plenipotenciários para reformar esse tratado, e que nós vamos continuar levando a Comissão da Baleia do jeito que ela é, com suas dificuldades, até que os países baleeiros, Japão, Islândia e Noruega, parem de caçar. No momento que esses países pararem de caçar, eu acho que a comissão vai se tornar irrelevante e vai ser substituída por medidas de conservação que já estão aparecendo em outros tratados, como é o caso da Convenção de Espécies Migratórias, que o Brasil vai sediar em 2026, né, a COP15 aí da CMS. Esperamos que com propostas para proteger as baleias aqui no Atlântico Sul através dessa própria e nova convenção, que é muito mais voltada para a conservação. Está vindo aí também a Convenção para a Conservação da Biodiversidade em Alto Mar, né, que foi assinada e agora está em processo de ratificação pelos países. Então, a Comissão da Baleia, ela teve o seu papel até aqui, mas acredito e espero que ela seja substituída por instrumentos mais modernos.
Truda, nós citamos alguns nomes importantes da história da conservação no Brasil, mas eu também queria falar um pouco desse contexto internacional e resgatar aqui a figura do Paul Watson, Uhum. né? O Watson passou ano passado pelo constrangimento de ser preso, enfim. Mas ele, na sua trajetória, ele tem uma forma de ação muito característica, né? Muito incisiva, para muitos até de forma guerrilheira, vamos dizer assim. Queria que você falasse um pouco dele e do seu trabalho, obviamente, mas também trouxesse essa reflexão. Você acha que nós vamos ter que partir para essa ação mais incisiva para garantir a conservação da natureza? Ah, sem sombra de dúvida, né? Os guerrilheiros são fundamentais. Eu não sei se eu tenho saúde ainda para fazer esse tipo de coisa, mas é essencial que haja pessoas com o espírito, a determinação e a maneira de atuar do Paul Watson, e que queiram se colocar na frente dos devastadores, né? A gente lá no Rio Grande do Sul teve um caso emblemático, lá nos anos 70, que foi estudante que subiu nas árvores que estavam sendo cortadas pela prefeitura para construir um viaduto, né, o caso da Irel. Existem ainda pelo mundo vários empates aí contra o desmatamento, na própria Austrália, né, lá na Tasmânia, onde ainda existem grandes florestas ancestrais maravilhosas. O ex-senador Bob Brown está lá liderando um movimento de bloqueio das estradas que levam aos talhões madeireiros, que são legais, mas são totalmente ilegítimos. Então, eu acho que sim, existe espaço. Nós precisamos de muito mais gente jovem que queira fazer esse ativismo mais direto também. No caso do Paul Watson, nós somos extremamente gratos a ele, não só aqui no Brasil, mas nos outros países da América Latina e do Hemisfério Sul, porque o que ele fez com a Sea Shepherd, bloqueando as frotas baleeiras japonesas na Antártida, obrigando elas a fugirem durante dias, centenas de milhas, encarecendo profundamente a operação japonesa na Antártida, também contribuiu para essa decisão do Japão de abandonar a caça no hemisfério sul. Ele é uma figura controversa, não tem a menor dúvida, mas é aquilo. A gente não faz conservação se não fizer inimigos. Eu acho que o Paul tem a forma dele de atuar, que foi extremamente importante para nós salvarmos as baleias, e acho que existe espaço, sim, para uma militância que faça isso também em outras frentes. Truda, você é conhecido e boa parte do nosso tempo que nós falamos sobre conservação de baleias, mas você também se dedicou a programas de conservação de tubarões, né, com seu amigo Pinguim, criando lá o Mergulhadores pelos Tubarões, e mais recentemente, como você já falou, tem se dedicado ao estudo dos sarigueiros, né, dos gambás, como são conhecidos. É mais fácil atrair a atenção da sociedade e de patrocínio para programas de espécies carismáticas como a baleia do que essas outras espécies? Ah, não tem a menor dúvida. Né? As baleias, no seu tempo, foram salvas pelo carisma. Né? E principalmente a Jubarte nos ajudou muito nisso, né? Com os seus cantos. Né? Quando o Roger Payne, né? O Dr. Payne, que foi grande cientista, gênio, que descobriu que a gente podia identificar individualmente as baleias pelas marcas naturais e também descobriu que as baleias Jubarte cantavam, não só emitiam sons, né? Mas elas elaboram verdadeiras canções com estrofes, com repetição. Como ele era também um músico treinado, ele se deu conta disso e a partir do momento em que ele encartou aquele pequeno disco flexível com o canto das baleias numa edição da National Geographic americana, né, que foi a revista, a National Geographic mais vendida de todos os tempos, e os sons das baleias começaram a se espalhar pelo mundo, né, eu acho que a gente conseguiu realmente usar o carisma das baleias para assegurar que elas não fossem extintas. E a gente hoje trabalha isso até agora, usando as baleias como embaixadoras da conservação marinha. Né? As pessoas dizem, vocês trabalham com espécie bonitinha. Não, as espécies bonitinhas ajudam a gente a proteger todas as outras espécies feinhas do seu ambiente. Né? É muito importante a gente. As pessoas têm empatia por determinados bichos, ótimo. Vamos explorar isso, né, para falar da conservação do seu ambiente como um todo e com isso salvar outras espécies. Agora, nós nos demos conta, né, tardiamente, de que os tubarões estão numa situação hoje muito pior do que as baleias. Né?
Eles são um grupo de animais extremamente importante ecologicamente também, e que talvez não devessem ser classificados como peixes, né? Porque eles têm uma biologia muito mais aproximada da dos mamíferos. Eles são animais de maturação sexual tardia, que produzem poucos filhotes a cada vez, né? E por isso não suportam essa sobrepesca pornográfica que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo, né? Os tubarões estão desaparecendo dos nossos mares de maneira galopante. Os tubarões martelo já foram eliminados 90% das populações de todas as espécies de tubarão-martelo. Nós temos aqui no Brasil espécies de reprodução costeira como a mangona, criticamente ameaçada de extinção, arraias criticamente ameaçadas de extinção. Então, e é bem mais difícil conseguir apoio para a conservação deles. Mas talvez por isso mesmo seja importante a gente trabalhar nisso, né? Os bichos feios e incompreendidos são tão importantes e têm tanto direito à existência como os bichos bonitinhos que a gente gosta. Estamos quase chegando ao final da nossa conversa aqui, mas queria só mais dois assuntos rápidos. Primeiro, que você falasse um pouco sobre o Instituto Balejo Bart, o trabalho, e para que nossa audiência conheça um pouco desse importante trabalho que vocês fazem aí na Bahia. Bom, até agora eu falei por mim mesmo, né? Essas opiniões são exclusivamente minhas, não atribuam ao Instituto nem a nenhuma outra vítima. Mas o Instituto Balejo Bart, no qual eu faço trabalho basicamente de cooperação internacional e políticas públicas, ele foi criado em 1996 para dar suporte ao projeto Balejo Bart, que é muito mais antigo. O projeto Balejo Bart começou em 1988, quando, da implantação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, os pesquisadores descobriram uma pequena população sobrevivente de baleias jubarte, talvez 300, talvez 500 animais, mas era realmente uma população remanescente dos tempos de caça. E se começou aí um trabalho de pesquisa voltada para a conservação que perdura até hoje. Esse trabalho foi feito de maneira pioneira por uma bióloga, Márcia Helena Engel, e pelo Enrico Marcovaldi, que está até hoje no Instituto. Márcia foi presidente do Instituto durante 3 décadas, hoje é nossa conselheira e pesquisadora associada, Enrico é vice-presidente do Instituto. E nós recebemos esses tempos a visita de um parceiro internacional, da Great Whale Conservancy, lá dos Estados Unidos, que disse o seguinte: vocês já se deram conta que vocês são o maior projeto de conservação de baleias do mundo? E a gente se olhou e ele disse, claro, digo, vocês têm quase 40 anos de trabalho contínuo, né? Tem bases espalhadas ao longo da costa brasileira, bases fixas que vão de Ilhabela até aqui, Praia do Forte, no litoral norte da Bahia. Pesquisadores que trabalham todas as temporadas, sobrevoos que cobrem mais de 4.000 quilômetros de costa regulares para fazer o censo das baleias, né? Um trabalho de educação ambiental, publicações científicas. E realmente, assim, o Instituto hoje tem um perfil, né, que qualifica realmente o Brasil em termos de conservação marinha. Nós trabalhamos a pesquisa muito fortemente, mas ela é trabalhada como ferramenta para a conservação. A nossa finalidade é a conservação das baleias, golfinhos e do ambiente marinho e costeiro. Lançamos mão da pesquisa como ferramenta, temos os nossos centros de visitantes, os espaços Baleia Jubarte, aqui na Praia do Forte, em Vitória, no Espírito Santo, em Caravelas, no sul da Bahia, em Itacaré, também aqui na Bahia, e agora estamos construindo em Ilhabela, em parceria com a Prefeitura Municipal, também um espaço Baleia Jubarte, que serve para a gente fazer a interpretação do trabalho que nós fazemos e da importância da conservação das baleias do seu ambiente. Trabalho de educação ambiental nas escolas, também bastante forte, que é desenvolvido em diversas bases. E, como eu falei antes, nós temos um trabalho vigoroso de apoio ao turismo de observação de baleias, através da capacitação contínua de tripulações de embarcações turísticas, de guias e de empresários que queiram desenvolver essa atividade. O Instituto não desenvolve turismo, né, mas nós temos parcerias com empresas que oferecem para a gente vagas nas embarcações para utilizar elas como plataformas de oportunidade para pesquisa e para o treinamento dos nossos estagiários. Várias das bases têm, a gente recebe anualmente estagiários das universidades para fazer o seu estágio obrigatório. Temos o orgulho de termos formado, desde o começo, uma boa parte dos pesquisadores de baleias e golfinhos aí do Brasil. Aqui na Praia do Forte, esse trabalho está completando 25 anos já,
desde que a base foi estabelecida. A gente organiza também festas da baleia em diversas das comunidades com as quais a gente trabalha, como uma forma de, através da música, da cultura, do esporte, trazer a mensagem de conservação marinha para as comunidades e para os nossos visitantes. Para mim, né, com quase 50 anos aí dedicados à conservação, eu encontrei no Instituto um nicho muito bacana de trabalhar e que me permite fazer algumas coisas colaterais, como eu trabalho com os tubarões, com os gambás, aqui com os sariguês, né, mas realmente assim, a equipe que nós temos hoje no Instituto Baleia Jubarte é uma equipe da qual eu me orgulho muito de pertencer. Para finalizar, Truda, há aproximadamente 20 anos, numa entrevista, alguém te perguntou como seria o mundo em que suas filhas viveriam. E você respondeu, abre aspas, mais difícil que o nosso. 20 anos depois, você ainda pensa assim? Penso. É um mundo bem mais difícil porque a biodiversidade está sendo destruída a um ritmo atroz, principalmente nos grandes países biodiversos, como é o caso do Brasil. As mudanças climáticas não foram enfrentadas como deveriam e agora, inevitavelmente, vão trazer dificuldades à sobrevivência humana, que vão desde as grandes tempestades até as temperaturas insuportáveis em muitas das cidades que nós vivemos. E a humanidade emburreceu. Né? A humanidade emburreceu profundamente. O Humberto Eco tinha razão ao dizer que a grande façanha da internet é ter dado voz aos idiotas. E elas vão ter, minhas filhas, que hoje estão já na faixa dos 30 anos, estão lidando com isso da melhor maneira possível. Meu neto, que fez 10 anos há pouco, vai ter que lidar com isso também. Eu acho que a melhor maneira de nós ensinarmos as nossas crianças a lidar com isso é, primeiro, que elas sejam boas cidadãs, né, que não se omitam a ter sua participação cidadã na construção da sociedade, por mais difícil que isso seja, mas que também não percam o sono com isso, né, que façam sua parte, que aprendam a apreciar a natureza e fazer desse apreço à natureza uma fonte de satisfação pessoal, né, de poder sentar no jardim, como eu estou fazendo aqui agora, ver os gambás ali comendo no comedouro, os passarinhos de dia, as árvores que eu plantei crescendo, e encontrar satisfação pessoal nessa conexão com a natureza. A gente não pode deixar que os problemas do mundo nos enlouqueçam, senão a gente não ajuda a resolver eles. Muito bom, Truda. Quero te agradecer muito. Sei aí do seu trabalho, da sua correria, você ceder esse tempo aqui para gente, contar essas histórias, compartilhar, mas é muito importante para a gente eternizar o seu trabalho de tantas outras pessoas bacanas. Então, muito obrigado, uma grande honra, uma grande felicidade em ter passado esse tempinho com você. Imagina, eu que fico, novamente digo, muito honrado, professor, por esse convite, né? Eu conheço o seu trabalho, eu sei dessa série que está sendo construída com depoimentos, com pessoas muito importantes, muitas delas bem mais importantes que eu para o movimento, né? E assim, é uma grande satisfação poder contar os meus causos, né? Quem sabe eles inspiram alguém a dar continuidade ao nosso trabalho. Isso é o que a gente precisa fazer. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Acompanhe o nosso canal e nos vemos em uma próxima entrevista com mais um convidado. Obrigado, um grande abraço.